Olá, está no ar o programa Ponto Final, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Hoje nós vamos falar sobre o papel do pai moderno na criação dos filhos. De maternidade todo mundo fala. Uma profusão de artigos e reportagens é publicada todos os meses em revistas femininas e diariamente em jornais. Em contrapartida, há muito pouco conhecimento sobre paternidade. Como devem se comportar os pais hoje? O que mudou no relacionamento com os filhos? O que mudou nos homens? Essas e outras questões agora, no Ponto Final, o programa onde você tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E as nossas convidadas de hoje são a doutora Eveline Miranda, psicóloga, e a doutora Marisa Gáudio, advogada, especialista em vara de família e também presidente da comissão OAB Mulher, aqui de Teresópolis. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já! Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o papel do pai moderno na criação dos filhos. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa Ponto Final. Vamos conversar com a doutora Eveline. Eveline, de maternidade todo mundo fala, né? Parece que é um tema bastante recorrente, né? A gente encontra em todas as revistas, jornais, uma profusão de artigos e reportagens sobre maternidade. Agora, sobre paternidade, parece que o assunto não é muito, vamos dizer assim, popular. Né? A gente não encontra muitas teses de mestrado, talvez, sobre paternidade. O papel do pai na criação dos filhos, ele é tão secundário assim em relação ao papel da mãe que a gente realmente não encontra tanta coisa? Não, absolutamente, Wolf. Assim, muito pelo contrário. Acho que a gente pode pensar que as coisas caminham em paralelo, né? São funções diferentes, né? Quando você fala a mãe tem uma função, o pai tem outra função, né? Mas é tão importante quanto. E é interessante que, assim, quando a gente fala em função paterna, né, a gente não está falando necessariamente do pai biológico, mas alguém tem que fazer essa função, assim como a função materna. Né? Você pode não ser criado pela sua mãe biológica, mas se você não tiver alguém que ocupe essa função, que ocupe esse lugar, é complicado. E efetivamente qual é o papel do pai hoje na criação dos filhos? Mudou muita coisa? Porque antigamente a gente sabe, né? O pai era o provedor, aquele que tinha que entrar com o sustento da casa, trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, não participava efetivamente da educação dos filhos. Parece que muita coisa mudou desde que o pai tinha somente esse papel, não é isso? Tem uma coisa que, assim, que eu acredito muito nisso. Tem uma transmissão que ela é invisível. Né? A gente muitas vezes a gente fala assim, a gente não entende direito quando, por exemplo, um pai que aparentemente é muito autoritário, mas aquele filho tem adoração por aquele pai. Porque tem alguma coisa nessa relação aí que é transmitida. Eu acho que tudo passa pela via do afeto. Né? Não necessariamente um pai mais durão, até mais autoritário, significa que não seja um bom pai, e vice-versa. Não quer dizer que um pai está todo, né, relaxadão, que aparentemente não está nem aí, que também seja um pai maravilhoso. Isso tudo é muito relativo. Mas do ponto de vista da psicologia, o papel do pai é justamente o papel de impor esses limites, de impor... Sim, é importante, quer dizer, que para que o sujeito se constitua, né, é importante que se tenha alguém que cumpra essa função de estar fazendo um balizamento na vida do sujeito. A mãe não pode fazer isso. Não é que a mãe não possa. Às vezes a mãe pode operar nessa função também. Né? Mas assim, tem que ter uma figura que esteja impondo esses limites. Né? Se o sujeito ele não tem esses limites, como é que ele vai encarar a vida dele de um ponto para frente? Né? Se ele se coloca num lugar de onipotência, em que ele pode todas as coisas, em que ele não tem limites, como é que ele lida com o mundo lá fora? Como é que ele lida com o outro? Né? Como é que ele lida com o coletivo? Onde esses limites são impostos a todo instante. Exatamente. Né?
Agora, tanto quando a gente fala da mãe, quando a gente fala do pai ou dessas funções maternas e paternas, passa pela via afetiva. Às vezes o pai é aquele sujeito durão e tal, mas essa afetividade ela é transmitida. E às vezes é um cara mais liberal, enfim, tem uma outra conduta, uma outra maneira de levar essa relação, mas passa pela via do afeto e é absolutamente positivo. Ou seja, não existem receitas fechadas, né? Não. Cada um tem a sua fórmula. O importante é que sustente, é sustentar o seu papel, né? Isso é importante. Marisa, nos tribunais, o que você percebe? Os pais eles estão cada vez mais presentes, assim, existe aquele pai que realmente ele está lá porque ele quer exercer ali o seu papel de pai, mesmo num caso de separação, ele quer estar presente na vida dos filhos. O número de pais que procura esse direito, ele é cada vez maior ou não? A coisa ainda está naquela de o pai é aquele que vai lá porque a mãe entrou na justiça para receber a pensão, se separou e ele está ali como réu. Absolutamente, não é mais assim. A família se transformou muito, né? Se você pegar modernamente, a família sofreu muitas mudanças positivas. A gente tinha até pela Constituição Federal o pátrio poder, né? Assim como você falou sobre o pai ser aquela figura mais austera, aquela figura de provedor. Então a própria Constituição mudou isso, né? Então Virou a gente tem o poder né? familiar. Então daí você já vê que aquilo é dividido. É como a Eveline falou muito bem. Você não precisa dizer que o pai vai dar os limites e a mãe não. Os papéis, né, não é porque é masculino ou feminino. Cada família é de um jeito, né? Cada núcleo familiar. E nós temos diversos tipos de família. Famílias monoparentais, uma mãe e um filho, ou um pai e um filho, ou duas irmãs, ou uma avó e um neto. Todas essas famílias são reconhecidas assim como união estável entre pessoas do mesmo sexo e agora também entre pessoas do mesmo sexo, conforme o Supremo Tribunal Federal falou. Nós temos até adoção por casais homoafetivos, né? Então você vê, onde é que estão os papéis? Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres. Né? A psicologia pode dizer isso muito melhor do que eu. Agora, é um engano das pessoas achar que o pai não pode ficar com o filho, que o pai não quer estar com o filho, que o pai só quer pagar as coisas. Muito pelo contrário. Né? Modernamente, e os melhores juízes já aplicam isso há algum tempo, fazem com que as visitas sejam muito maiores, tenham muito mais tempo com os filhos do que só aquela coisa antigamente que se falava finais de semana alternados. Até porque hoje não se fala mais em direito de visita, se fala em direito de convivência. Então você regulamenta uma convivência que pode ser livre, mas quando aquele casal que se separa não consegue conversar, né, chegar a bom termo, você tem que ter pelo menos um mínimo de convivência estabelecida. E os pais buscam cada vez mais essa convivência. Na hora da separação, ainda é maioria o número de mulheres que ficam com os filhos, ou isso já está diminuindo, já está se equilibrando? Como é que a coisa, pelo que você observa, está? Ainda é a maioria sim, a mãe. Por quê? Várias questões. Às vezes pela idade da criança, né, que a gente sabe, não se nega que a mãe, em certos momentos, precisa estar mais perto, até se for bem pequeno, então, por uma questão de amamentação, né? Verdade. Mas não é porque o pai esteja desmerecendo o pai. Seja menos importante, né? Não se trata então, disso. assim, é muito difícil quando não chegam a esse acordo. Aí começam a brigar por aquela criança e o que a lei, né, e a doutrina entende, e a jurisprudência também, é que o interesse do menor é que tem que prevalecer. Então, cada caso realmente é um caso, como a gente costuma dizer, e hoje se faz muitos estudos, né, psicológicos. Hoje o tribunal está investindo muito em mediação, é uma coisa muito interessante também, que graças a Deus está acontecendo, que já acontece em outros países, né, que essa tentativa da composição daquela família que agora vai viver de forma diferente, mas você vai ter aquele elo para sempre, que é aquela criança. Então ainda não tem muito, até porque por mais que tenha acontecido o movimento de mulheres, né, a queima dos sutiãs, aquela coisa toda que muitas mulheres reclamam, hoje em dia tem que fazer essas jornadas, tantas jornadas assim, ainda tem um número maior de mulheres, né, que tem mais tempo para estar com os filhos do que os homens. Ainda, mas é uma questão social, que está se transformando cada vez mais. Não é uma questão da justiça ter uma preferência por deixar os filhos, no caso de separação, com as mães. É uma questão da necessidade, como você falou, do menor. É uma tendência no judiciário correta de não tirar a criança do seu ambiente já.
Então, em geral, ainda é o homem que sai. Então, você vai tirar aquela criança daquele ambiente por quê? Só se houver uma situação grave que faça com que aquela guarda seja invertida. Que aquela guarda não é invertida, no caso, só depois da separação, né? Expliquei errado. No caso de uma separação, a guarda não está definida, né? Então, às vezes, fica com a mãe porque ela está na casa, né? E tudo que eu estou te falando, depende do caso concreto. A idade da criança, a questão do pai, se o pai tem condições ou não. Agora, existe hoje em dia guarda compartilhada, né? Existe uma série de situações, como eu falei, da convivência, que fazem com que já esteja assim, fique bem dividido, né? Digamos assim. Embora, na minha opinião, a criança tem que ter aquela referência de aonde eu moro, e onde é minha casa e minhas coisas, para não ficar muito... Já é difícil para ela essa separação, né, Eveline? Sem dúvida. O nosso tempo nesse bloco, infelizmente, já encerrou. No próximo bloco eu quero falar sobre essa questão da guarda compartilhada e também sobre o papel dos pais de adolescentes, né? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente, né, idealiza assim ser pai ou ser mãe, normalmente a gente pensa assim nos filhos pequenos, né? Todo mundo quer ser pai quando a criança é pequena, mas quando começa a adolescência, começa a surgir também aí os conflitos e aí a coisa fica um pouquinho diferente, né? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já! Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o papel do pai na criação dos filhos. O pai moderno, como é esse pai que hoje em dia deixou de ser o pai provedor para ser um pai muito mais participante na vida dos filhos. Eveline, a maior parte dos pais tem prazer hoje em ser pai, né? Quando os filhos são crianças, né? Mas tem aquela fase que todo mundo, né, se assusta, é aquela fase dos conflitos que é a adolescência. Qual é o papel dos pais? O que é o ideal? O que o pai deve fazer quando a criança começa, né, entra nessa fase e aí começa a, enfim, ter esses conflitos, inclusive com os pais, o famoso conflito de gerações. Então, o que deve se fazer hoje em dia numa sociedade em que, em princípio, tudo se pode, né, tudo é permitido e o pai tem que ser justamente aquele freio ali, aquele que impõe o limite ao adolescente. O que tem que se fazer? Qual é o papel do pai nessa fase? Talvez assim, o ideal seja idealizar o menos possível, né? Porque isso que você falou a princípio, isso é fundamental. A gente quando pensa em ser mãe, ser pai, a gente pensa no bebezinho, como você colocou, a gente pensa na criancinha em que está muito submetida, né, aos teus desejos, às tuas imposições, né? Você determina, por mais que a criança seja mimada, seja cheia de vontades, mas ela está sob teu controle, de alguma maneira. Só que mesmo ali naquela criança existe um sujeito, né? Existe uma pessoa ali desejante, pensante, né, que tem vontade própria. E quando ela começa a crescer, né, quando ela vai se tornando adolescente, quando ela vai entrando aí nessa fase, a tal da fase que assusta algumas pessoas, essas manifestações elas vão aparecendo de forma mais contundente, né? Lógico que a gente também não pode generalizar, criança não é tudo igual, adolescente não é tudo igual, adulto não é tudo igual, as coisas não são assim, não funcionam assim. Agora, é comum que esse sujeito que está crescendo, que está curioso em relação ao mundo, comece a querer buscar o seu próprio ponto de vista, e isso não é negativo, isso é positivo, né? Você querer enxergar o mundo com os teus próprios olhos. E óbvio que no meio do caminho as contestações elas vão existir, as rebeldias sem causa, como se dizia, né? Elas vão aparecer porque há uma necessidade de contestar. Eu estou aqui, eu existo, eu penso, eu tenho minha maneira de sentir, eu tenho a minha maneira de olhar. E às vezes é óbvio, se equivoca, dá cabeçada, enfim, gera conflitos. Mas eu acho que quando a gente decide por ter filhos, a gente precisa levar em consideração. O problema é justamente isso. Como é que o pai pode identificar esse limite que é muito tênue entre
exercer sua autoridade e ser autoritário. E respeitar a individualidade. Exatamente, respeitar a individualidade, mas ao mesmo tempo não deixando que, como se diz a expressão, o barco, né, corra solto, né? A coisa... Porque o nosso papel como pais, né, é justamente orientar os filhos. Sim. Mas muitas vezes eles acham que a gente está errado nessa fase da vida, né? Provavelmente quando se tornam adultos, muitas vezes, né, e até depois viram pais, eles veem que a coisa não é bem assim, né? Mas nessa fase eles acham que tudo que a gente fala é errado, que, né, enfim, como fazer? Às vezes a gente não quer, a gente quer orientar, mas a gente impõe, né? A gente não só orienta, por amor. Exatamente. Essa é a dificuldade. Porque como ela está falando, perfeito, né? é perfeito a visão, né, do profissional e ela vai passar isso sempre até para as pessoas que a procuram e tal. Eu acho que realmente concordo plenamente com o caminho. O problema no nosso dia a dia é a gente ficar fazendo esse diagnóstico, a gente não para e olha o filho assim, né? E então tem que pensar isso. Não, é o dia a dia corrido. Sim, mas é difícil, né? E essas imposições, em algum momento, elas são inevitáveis também, né? Tem hora que você tem que ser contundente mesmo, né? Assim, eu costumo pensar assim, se o teu filho lá de 3, 4 anos de idade, ele resolve subir na janela porque ele quer pular da janela, porque ele entende que é o super-homem. Quer dizer, deve ser outro herói hoje em dia, mas enfim. Não, até que tá atual ainda. O super-homem é imortal. Enfim, o super-homem ainda é moderninho, né? Mas enfim, ele entende que ele pode voar, ele acredita na fantasia dele, que ele vai subir na janela e que ele vai voar. Bom, você vai ter que ser um corta-barato. Isso aí. Você vai ter que dar um choque de realidade nele. Né? Você não vai poder permitir. Não, vamos deixar ele pular do 15º andar para ele aprender com a experiência. O problema é que, assim. É que com a criança de 3, 4 anos é mais fácil você cortar o barato. Do adolescente já não é, mas não é aí tanto. Que tá, o grande problema, acho que, retomando o que você estava falando, é que a gente vai muito para os extremos. Ou um autoritarismo que não é autoridade, que são coisas distintas, né? É a lei pela lei, sem uma razão de ser, né? Sem uma coisa estruturada, né? Eu disse não é porque não e ponto, você não pode, ponto. E isso é com tudo. Às vezes a gente até pode dizer não e ponto, né? Às vezes em algum momento pode até não caber uma explicação, mas de um modo geral pode caber sim. Agora a gente vê esses extremos, ou esse excesso de autoritarismo tem que ser do meu jeito, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você, eu conheço você e eu sei tudo sobre você. Isso não é verdade. Não é assim, ninguém sabe tudo de ninguém, nem os pais em relação aos filhos, né? E a gente vê ou esse lado, ou a gente vê o extremo oposto. Assim, tipo, eu não quero ter trabalho, eu não quero me desgastar. A mãe que quer ser amiguinha da filha, de repente se veste, vai para os mesmos lugares. Assim, você pode ter um relacionamento muito próximo, você pode ter um papo aberto, pode ter uma cumplicidade, mas pai e mãe não são amiguinhos. Amiguinho é outra coisa, cada um tem que ter o seu espaço, né? Cada um tem o seu lugar. Aí a gente vê esse lado e vê esse lado assim, muito oba-oba, muito deixa rolar, muito... Então, isso é que é preocupante. É claro que também isso acontece, enfim, porque cada um tem a sua estrutura, cada um tem suas dificuldades. É óbvio que a gente está falando isso aqui numa visão mais global, exatamente, numa visão... Mas cada caso é um caso. Mas cada caso é um caso, sem dúvida. E o filho sente isso, né? Tanto o autoritarismo quanto essa questão de você deixar tudo, a experiência mostra, pelo menos a gente colhe isso, né, já falando como operador do direito, de que o adolescente não gosta, porque ele se sente largado também. Exatamente. Ele não se sente amado quando você deixa tudo. Posso contar uma historinha para vocês? Eu conheço uma história, né, de uma pessoa até da minha família, assim, distante, em que ela tinha uma liberdade muito grande quando menina. O pai e a mãe deixavam sair, não se ocupavam de hora, pode sair, pode fazer o que quiser. Aí essa pessoa saía, aí dizia para os amigos, eu tenho que ir embora porque eu tenho hora.
eu tenho que ir embora. E isso é um caso mais recorrente do que a gente imagina. Havia uma necessidade dessa pessoa se sentir localizada dentro de um limite, porque esse limite ele baliza o amor. Ele baliza o afeto. Então ela precisava, ela tinha necessidade de mostrar no ambiente social dela que não, que as coisas não eram assim, que a casa dela não era a casa da mãe Joana, que tinha limite. Senão ela poderia ser identificada no grupo uma pessoa que não é amada dentro da própria família, né? Isso podia ser até da fantasia dela, mas era assim que ela o sentia, né? Marisa, é mais fácil defender um pai ou uma mãe num caso de separação, na vara de família? Eu sei que você vai dizer que cada caso é um caso, mas o que acontece? O que você se sente mais confortável às vezes eu sou defendendo? até, como você falou no início do programa, presidente da OAB Mulher, a gente recebe muitas mulheres, enfim. Embora a OAB, né, até bom deixar claro, a gente não entra com nenhuma demanda judicial para ninguém, a gente só aconselha, a gente não pode fazer isso, né, tem que procurar um advogado. Mas eu acabo, assim, eu tenho dos dois lados, né? Depende, como você falou, do caso. Mas o que eu acho mais difícil de defender é aquela pessoa que não está entendendo o momento, né? Não está entendendo a separação e usa o filho. Isso, para nós, advogados, é o pior. Porque eu acho que você tem uma responsabilidade, não tenho certeza, como profissional, uma responsabilidade até social de informar isso, né? Existe uma coisa chamada alienação parental, que hoje em dia tem esse nome, assim como o bullying tem nome, e antigamente não tinha nome, mas já acontecia. 90%, já tem uma pesquisa sobre isso, 90% das separações existe alienação parental, que é quando um dos dois usa o filho, né? E tenta afastar do outro, assim, resumidamente falando. E a afetividade é uma coisa muito importante e que o direito também começou a ver isso com mais força de um tempo para cá. O princípio da afetividade não está expresso na nossa Constituição, mas ele está ali. Né? Tanto que recentemente a gente viu uma decisão de um padrasto pagando alimentos para o seu enteado. Então isso é o princípio da afetividade. Então, assim, estou também falando do caso muito por alto, mas é muito interessante isso. Então, a consanguinidade é muito importante, mas a afetividade é ainda mais importante, que é tudo até o que ela está falando aqui. A consanguinidade ela é importante, mas não é determinante. Não é determinante. Né? E não é os tribunais estão vendo isso cada vez mais. O Direito de Família, como eu falei no início, evoluiu muito. Então, a dificuldade nossa é de defender a pessoa que não está vendo dessa forma, porque ela está muito magoada e ela passa isso para o filho. E isso é muito complicado. É complicado por um acordo. Às vezes essa pessoa sai começa essa outra vida, sai dessa separação com uma sentença desfavorável, porque ela não quis compor. A gente sempre fala que num acordo você perde alguma coisa. De repente você não está nem perdendo, mas na hora você acha que está perdendo. Mas você tem que... É uma composição. Não é tudo aquilo que você está pensando. Talvez lá na frente, quando você vai refletir melhor, não era bem aquilo que você queria, não era aquilo que era o melhor, mas naquele momento de raiva, de mágoa, a gente não está julgando as pessoas, a gente até se solidariza com aquele sentimento, né? Mas a pessoa não está enxergando como tem que enxergar em relação aos filhos. É muito difícil lidar, né, na justiça com casos que envolvem sentimentos, né? Não tem nada cartesiano, né? Não tem nada em onde 2 mais 2 vai dar 4 ali na justiça, como na psicologia, né? O resultado dessa soma aí, 2 mais 2 pode dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ou menos 2, menos 3, menos 4, depende muito de cada caso, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a função do pai em núcleos familiares onde existem padrastos, madrastas, enfim, onde existem filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, esses núcleos multifamiliares, será que, né, se é que se pode falar, né, usar esse neologismo. E também sobre o pagamento de pensão. Isso é um assunto que é muito, vamos dizer assim, interessante para a maioria dos pais que se separam. Muita gente quer saber como é que a justiça arbitra a questão da pensão nos casos de separação judicial. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já! Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o papel do pai moderno na criação dos filhos. Verine, como é que fica o papel desse pai moderno, nesse novo modelo familiar que hoje existe, né? Hoje não existe mais, como Marisa falou,
apenas aquele modelo de família onde existe o pai, a mãe e os filhos, né? Existem vários tipos, né, vários formatos de família, né, e famílias que acabam se entrelaçando, porque um é o filho de um primeiro casamento, que depois vira irmão de outro, que enfim, é uma coisa... As chamadas famílias recasadas, que a gente chama. Enfim. Aqui tem até um filme, os seus, os meus e os Exatamente. nossos, né? Isso ilustra bem, esse filme ilustra bem isso. São as novas estruturas familiares, né? E o pai, nesse caso, como é que ele se encaixa o papel do pai já não é simples, né? Vamos dizer assim, num núcleo familiar, entre aspas, comum, né? Como é que fica o papel do pai nesse novo núcleo familiar tão, entre aspas, também caótico? Então, eu acho interessante a gente pensar que quando a gente tinha um modelo único, né, de família, se a gente parar para pensar direitinho, se a gente analisar com uma certa profundidade, a gente vai entender que nem sempre deu certo. Que nem todas essas famílias que seguiam esse mesmo modelo, nem todas tinham o mesmo resultado, nem todas funcionavam do mesmo jeito. E eu acho que assim, a melhor resposta que a gente pode ter em relação a essa sua pergunta é exatamente isso. Assim, tudo vai depender de como aquele núcleo familiar, de como uma mulher que se separou do marido e ela casou de novo. Quer dizer, como é que essa mulher recebe esse novo marido? Como é que rola essa interação? É óbvio que conflitos existirão, porque desde que o mundo é mundo, eu estou aqui com você, se a gente ficar 2 horas, daqui a pouco já tem um conflito. A gente já pensou diferente, eu já achei uma coisa, você já achou outra. É inevitável. Conflitos familiares é inevitável, o conflito familiar é uma coisa inevitável. Então, assim, a gente escuta muito hoje em dia, assim, um discurso meio nostálgico sobre a decadência da família, que a família acabou. Eu não faço essa leitura. Eu entendo que a coisa ela acontece de uma outra maneira. É óbvio que a gente tem mais notícias até pela questão da globalização, pela questão da mídia, né, os meios de comunicação, a gente tem muito acesso, as coisas elas hoje são realmente diferentes, mas a gente vê muita coisa funcionando bem. E em estruturas assim, em estruturas de pais separados, da criança que tem a casa da mãe, tem a casa do pai, da criança que se dá bem com o padrasto, se dá bem com a madrasta, que recebe novos irmãos que não são consanguíneos, enfim, né? Como a Marisa falou da questão dos casais homoafetivos, a questão da adoção, que a gente até inicialmente estava falando dessa questão da função, né? Ela tem ali 2 mães ou 2 pais, mas tem funções diferentes ali operando, né? Então a mesma coisa para essas novas estruturas. Você às vezes tem uma estrutura clássica, uma estrutura tradicional, mas em que essas funções não operam. Por exemplo, né? pai, pegando uma questão prática disso aí que você falou, por exemplo, um pai, ele pode, enfim, como é que fica na cabeça de um filho se ele tem que tratar da mesma maneira os próprios filhos, os filhos da mulher com quem ele casou, enfim, existe algum tipo de diferença? Como é que deve se comportar nesses casos? Difícil dizer é isso, difícil, né? mas eu acredito assim que a gente precisa de um pouco de originalidade, né? Assim, é óbvio que se você se casa com uma mulher que já tem filhos de um outro casamento, você tem filhos, essa criança dessa mulher tem pai. É óbvio que as coisas são diferentes. A gente não precisa, porque às vezes a gente tem um discurso, às vezes muito hipócrita também, em relação às coisas. E isso dificulta demais. Você não precisa ser meu filho para eu te amar. Né? A gente acabou de falar até aqui, né, da questão da afetividade. Exatamente. Né? Agora, você está vivendo com uma criança, essa criança tem um pai. É óbvio que você ali dentro daquele contexto familiar, você tem que operar de alguma maneira. Vínculos podem ser criados
sem que necessariamente traga esse conflito horrendo na cabeça dessa criança, porque quem é meu pai, quem é meu padrasto... Sem que a criança tenha que excluir, né? Exatamente. Eu acho que a preocupação do pai, muitas vezes, é como é que vai ficar o meu papel, o meu lugar. Aquele cara, assim que ele vai dizer, vai ocupar o meu lugar. Não vai. Olha, a gente está falando de afeto e a criança não é burra. A criança apenas está passando por um processo de separação dos pais. Então, assim, ela vai entender muito bem aquilo que você passar para ela. Não o que você falar, mas o que você passar, o que você fizer, né? O que você vai... Eu, assim, não é uma receita de bolo família, né? Não é. É complicado a gente colocar... Agora, sentiu que tem alguma... Eu falo isso com meus clientes. Está acontecendo alguma coisa mais grave? Você sentindo que a criança está retraída ou está agressiva, procura um profissional, né? É isso que eu acho que tem que ter essa antena ligada. É o papel do psicólogo aí. Né? Realmente, muitas vezes é necessário buscar esse auxílio profissional, porque exatamente. As pessoas em têm casa um pouco só... de receio às vezes. É como se você estivesse dizendo que a sua família não está dando certo. Tem umas coisas assim que a gente, existe um certo preconceito, vê. Né? E não é isso, né? De forma alguma. Como é que está hoje em dia essa questão, a gente chamou esse assunto no bloco anterior, como é que está hoje em dia essa questão da pensão? Isso é um assunto bastante, vamos dizer assim, preocupante para pais, né, que estão se separando. Como é que é essa questão arbitrada pela justiça? A pensão, existe uma receita, um percentual, por exemplo, do salário do que o pai ganha? É sempre o pai que paga? Explica pra gente um pouco isso. Eu vou pegar até uma carona no que ela falou, que eu até peguei aqui da fala dela e comecei a falar, né? Lembra quando ela estava falando que o padrasto está naquela situação, se aquela criança ainda tem pai ou não tem? Então, assim, até isso vai influenciar. Porque você, dentro de um núcleo familiar, você assume determinadas posturas também de acordo com a necessidade. Por que eu estou colocando isso? Se existe um pai, não é que o padrasto tenha que pagar pensão. De forma alguma, estou colocando isso. Até aquilo que eu falei antes, era uma situação onde a criança não tinha pai e tal. E o que acontece é que existe uma coisa chamada necessidade e uma coisa chamada possibilidade. Né? A necessidade de quem vai receber os alimentos, a possibilidade de quem vai pagar os alimentos, a possibilidade de pagar o quanto. Então, o juiz vai olhar essas duas situações, né, para arbitrar o que for melhor para aquele menor. E vai depender não só de quanto, digamos que é o pai que esteja pagando, pode ser a mãe, porque quem vai pagar a pensão? Aquele que não está residindo com aquela criança. Então ele tem que ajudar o outro a manter aquela criança. A responsabilidade é dos dois, é solidária. No caso da guarda, que hoje a gente estava falando, né, a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. No caso da guarda compartilhada, a criança pode estar mais com um que com o outro, então existe a pensão. Né? No caso da guarda alternada, aí não existe essa coisa da pensão. O que acontece é que na guarda compartilhada, a gente estava até comentando, né, uma questão de decisão, né, de ambos tomarem decisões sobre aquela criança. Quando a gente fala isso, não tem aquela guarda estabelecida. Sou eu que decido tudo, né? Eu mãe ou eu pai. Não tem a ver necessariamente com pagamento de pensão. Exato. Agora, a questão da alternada, se fica uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, e tem que ver qual vai ser o ajuste disso para saber se vai ter necessidade de algum complemento financeiro. Sim. Entendeu? Porque tem a questão de quem paga o quê, quem faz o quê. Depende, por exemplo, aquele casal, mesmo estando separado, né? O pai e a mãe daquela criança, eles vão ter que decidir uma série de coisas. Por exemplo, vai estar em colégio particular ou público? E qual colégio particular? E qual é o plano de saúde? E que isso e que aquilo? Vai ter inglês? E tudo isso vai ter que ser conversado. Quando é conversado, é ótimo. Porque aí vai ver bem as necessidades daquela criança e o que cada um pode fazer por ela financeiramente. Aí vai estipular uma pensão né, que seja mais compatível. Quando a briga aí, que você me perguntou no início, como que o juiz estipula isso, é difícil até para o juiz, porque o juiz ele não vai olhar para você e pensar, fui com a sua cara. Né? O advogado tem que mostrar as provas daquilo. Ou pelo menos no plano ideal, espera-se que seja assim. Ou não fui com a sua cara, que é pior. Então assim, não dá, e ele é obrigado a fundamentar a decisão dele. Então ele tem que ter elementos. Então, com base nesses elementos, ele vai fixar um percentual. Aí as pessoas perguntam muito, mas é quanto, doutor? É 30%? É 15%? Em geral, é 30%, se tem um filho, aí 15% para cada um, se são dois, mas pode ser 20%, entendeu? Assim, depende da possibilidade daquele provedor, daquela situação.
né, que pode ser o pai ou a mãe. Né? Hoje em dia pode até ter pensão entre os ex-cônjuges da mulher para o ex-marido, ex-mulher para o ex-marido. Se ela tiver condições e ele não tiver, os homens têm vergonha de pedir em geral. Eu já vi alguns muito sem vergonhas, até não por pedir em necessidade, não. Por pedir sem necessidade. A gente vê de tudo. Mas, assim, em geral tem aquele machismo ainda de não pedir pensão e tal para ex-mulher. Mas até isso fica difícil de você arbitrar. Às vezes é durante um período que você vai, me separei dela, e aí ela nunca trabalhou. Isso foi um acordo entre vocês? Ela nunca trabalhou, ela está fora do mercado de trabalho há quanto tempo? Então, é justo que agora ela não receba nada, ela precisa de alguma coisa. Então, às vezes, o juiz arbitra durante um tempo até que uma ela pensão, se estabeleça, né? Consiga se firmar no mercado. Então, assim, é por isso que estou tentando mostrar assim, quais são os elementos que o juiz pega, né, para julgar. Que é um leque de possibilidades, né? Bom, nosso tempo nesse bloco, mais uma vez, já estourou bastante. É que realmente a gente se empolga aqui falando, é um tema riquíssimo, né? Não tem como a gente falar pouco sobre isso. No último bloco, no nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre o que é o bom pai. Será que existe essa figura, né? E quais são as perspectivas para o futuro? Será que esse papel do pai, que já mudou bastante do passado para agora, de provedor para um pai mais participante, um pai, vamos dizer assim, multifamiliar, como a gente falou nesse bloco agora, será que isso vai continuar num processo de constante mutação ou não? Será que chegamos no máximo que poderia haver em relação a essa mudança do papel do pai? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!